Muita paz para todos nós que estamos antenados nesse instante com o nosso programa Espiritualidade e Paz, pedindo a Deus que nos ilumine, nos instrua nesse momento de reflexão sobre a vida, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a natureza, sobre tudo que nos envolve como seres humanos, filhos de Deus. Hoje nós queremos fazer uma breve reflexão a respeito do sentimento de culpa, a respeito daquilo que diz respeito à nossa mente, que muitas vezes está aí atrelada ou escravizada, vamos dizer assim, por algumas situações que nos deprimem, que nos aprisionam. Por exemplo, a questão da ira de Deus. Já ouvimos muito falar na ira de Deus, aquilo que os profetas falaram no Velho Testamento, baseado no pecado ou na desobediência de alguém ou de uma certa população, que na verdade, pelas suas desobediências, sua insubordinação, sua teimosia em alguns preceitos e práticas não recomendadas pela divindade, isso vem atravessando gerações e gerações. Na verdade, a influência sobre questões ligadas à culpabilidade vem atravessando gerações e gerações, chegando inclusive a alcançar gerações presentes de coisas que ocorreram no passado, chamando inclusive de chamado pecado, ou erro, ou a contravenção, ou a desobediência das instruções divinas. Na lógica bíblica, há uma desculpa ou perdão para um povo que recebeu as tábuas das leis, e considerando tudo isto, que sendo um povo escolhido, um povo abençoado, se referindo àquele povo escolhido, os descendentes de Abraão, notamos que esta ideia, esse sentido do pecado original, daquilo que atravessa gerações a gerações, pelo erro cometido por alguém, onde se dizia que o pecado de fulano iria atravessar até a quinta geração. Na verdade, é uma interpretação muito difícil da gente compreender nos dias atuais, sobre o que diz respeito à questão do livre-arbítrio, dádiva divina, que é a faculdade do indivíduo escolher as suas decisões, suas posições, seus pontos de vista, suas maneiras de encarar e de tomar as suas decisões. Então, o que nos tem passado é de que o erro de alguém, por exemplo, o meu tataravô, hoje se reflete em mim, como se eu não tivesse a dádiva divina de poder raciocinar por mim mesmo e corrigir a mim mesmo pela tomada de consciência. Então, o sentido que traz ali é de que, sendo um povo privilegiado, que recebera as tábuas das leis mosaicas, tinham todos os sentidos, todas as prerrogativas para não errar. E quando havia qualquer tipo de falha coletiva, toda a comunidade vinha sofrer os reflexos de sua inércia, de suas decisões equivocadas, das suas próprias escolhas, que reflete no indivíduo e na própria sociedade ao qual o indivíduo está ali fazendo parte. Então, esse sentido das questões morais, que são próprias do próprio indivíduo, do seu livre-arbítrio,
não nos dá o direito de nós buscarmos culpabilidade em cima daquele que fez parte das nossas primeiras gerações e que hoje esses reflexos se prendem a nós. E nós precisamos entender que o ser humano tem por hábito colocar sempre a culpabilidade em alguém, em alguma situação, na má sorte, os seus fracassos, as suas dificuldades, ou até mesmo as situações em que estão vivendo no presente momento. E, inclusive, há alguns indivíduos religiosos que atribuem o sofrimento nosso como sendo culpabilidade de indivíduos fora da nossa relação direta e objetiva e das nossas responsabilidades, como, por exemplo, anjos maus, anjos caídos, demônios, espíritos maus, espírito disso, espírito daquilo, como se essa nuvem de indivíduos tivesse a decisão final em nossa vida. É claro que Deus nos traz à mente, à nossa memória, de que ninguém morre, de que o espírito é eterno, e quando nós deixamos o nosso corpo físico, carregamos com nós mesmos tudo aquilo que foi a nossa vivência. E muitas vezes o nosso pensamento, a nossa vibração, não sendo as vibrações calcadas no amor ao próximo, no perdão, na caridade, nós percebemos por aí indivíduos que carregam consigo essas vibrações desagradáveis. Quantas pessoas chegam a nós e nós sentimos um certo receio, um certo repulsa. Parece que aquele indivíduo carrega como se fosse alguma coisa negativa. E às vezes nós ficamos influenciados por aquilo e pensamos que ele tem a influência direta sobre nós. Claro que as más companhias, claro que os indivíduos de má índole e de vícios perniciosos podem, de alguma maneira, irradiar essas suas vibrações, sua maneira de ser, irradiar no ambiente e até junto a nós. Mas cabe a cada um de nós a responsabilidade no nosso agir. Um dos grandes exemplos é que em certas comunidades que nós ouvimos e assistimos pelos meios de comunicação, onde a criminalidade campeia, onde a contravenção está presente a cada momento, mas vemos também indivíduos que residem nesse mesmo ambiente, sendo pessoas do bem, pessoas que trabalham, que produzem e que não trazem consigo sentimento de ódio, de ressentimento ou mesmo de interesse em ingressar no mundo da contravenção. E às vezes a gente pensa que essas pessoas são a raridade, sabe? São aqueles poucos, mas lembrando de que esta oportunidade de mudar de vida, de mudar de pensamento, de pensar diferente, é do indivíduo, não é do ambiente propriamente dito. O ambiente contribui, mas de qualquer forma as decisões sempre são nossas. É da pessoa, é do indivíduo. Então tudo isso está mergulhado num caldo de ignorância, que na verdade precisamos de instrução, de conhecimento, de libertação. Às vezes nós vivemos num ambiente hostil, onde inclusive temos a carência das coisas primordiais da sobrevivência humana. E às vezes a gente fica mergulhado naquilo e não lembramos de exercer a nossa cidadania, em cobrar dos nossos governantes as providências necessárias.
E é nesse momento de sofrimento, de grandes dificuldades, que às vezes vem aqueles aproveitadores da fé, dizendo que isso é um espírito mau, que isto é um espírito das trevas, que é um encosto, que é isso, que é aquilo, e nos envolve, porque na verdade nós sempre temos dificuldade em assumir as nossas falhas, a nossa irresponsabilidade coletiva ou mesmo individual dentro do ambiente em que nós vivemos. E tudo a gente atribui ao outro, é alguém, é o governo, é fulano, é beltrano, é o patrão, é o transporte, é isso e aquilo, sem que nós possamos ver naquilo algo que faz parte da nossa existência e que, com um mergulho interior, poderemos perceber que aquela vida que nós estamos ali, na verdade, é uma vida que nos traz a presença daquilo que nós mesmos escolhemos no tempo passado. Vamos olhar a natureza, a beleza da construção divina, das árvores, das folhas, das águas. Percebendo tudo isso, a gente vai entender que Deus está presente em todas as coisas. E não é fulano nem beltrano que vai me influenciar para o crime ou para o mal, mas as coisas são minhas, as escolhas são nossas. Temos então que procurar nos instruir, porque tudo isto que nós passamos muitas vezes é fruto da nossa própria ignorância, da falta de conhecimento. Quando nós falamos de conhecimento, não apenas não nos referimos ao conhecimento acadêmico, escolar, mas nos referimos à questão do conhecimento individual, da própria personalidade do ser. Por que eu ajo assim? Por que eu não melhoro nisto? Por que eu não combato aquela má tendência que me empurra muitas vezes para o vício? Na verdade, nós sempre buscamos uma culpa em alguém, em alguma coisa. E como falei antes, é nesse momento que oportunistas da fé se aproximam de Deus, de nós, e dizemos que é um espírito ruim, é o Satanás, são as trevas, é o encosto, é isso e aquilo. Não, na verdade o problema é nosso, que nos distanciamos de Deus e de nós mesmos, dos nossos compromissos como seres humanos. E aí, às vezes, a gente encontra certas influências que vêm fazer com que nós coloquemos a culpa em algo, em alguém, e ficamos temerosos dos resultados da nossa conduta, que é nossa, não é do outro, não é de um espírito, não é de encosto, não é de nada, é nós mesmos que tomamos as decisões. Somos nós mesmos que purificamos a nossa alma, ou possamos colocar lama sobre ela, no charco da estupidez, da ignorância, da maldade, dos instintos inferiores que ainda estão presentes em nós como forma de desafio, para que nós possamos, como dizia o filósofo, conhece-te a ti mesmo. E nós às vezes queremos colocar, como eu disse antes, a responsabilidade em cima de alguma coisa, até mesmo algo que é intocável, que nós não conseguimos ver, enxergar, que é atribuído ao acaso. E querendo nos livrar, às vezes, de certas coisas, a gente segue certos grupos religiosos que nos prometem libertação, que nos prometem um lugar no reino dos céus, mediante certos sacrifícios financeiros, que nós às vezes achamos que estamos como que comprando um lugar no reino dos céus com as nossas dádivas financeiras, quando na verdade é no nosso coração, é no nosso ser propriamente dito que nós encontramos. O próprio Cristo
nos adverte quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a verdade é um pouco temerosa por nós, porque quando nós encontramos com nós mesmos, percebemos que ainda há o homem velho, como dizia Paulo, habitando em nós, tomando as nossas ações. E nós ficamos nos escondendo através das nossas idas aos templos, às confissões, aos sacrifícios, às doações, às participações econômicas do grupo religioso, como que estivéssemos ali cooperando com a obra. Na verdade, esta obra que nós dizemos que estamos cooperando, na realidade estamos cooperando com nós mesmos, assegurando a nossa prestação paga mensalmente com esta parte do nosso ganho financeiro, do nosso trabalho, como se estivéssemos pagando em suaves prestações o nosso lugar no reino dos céus. Na verdade, o reino dos céus é conquistado pura e simplesmente pelo ensinamento do Cristo. Na realidade, ele nos cita o primeiro mandamento, quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nisto se resume toda a lei e os profetas. Isto Jesus quis dizer que tudo aquilo que os profetas escreveram, que viveram, que passaram, tudo isso está resumido no amor. E foi isso que o Cristo veio fazer, ensinar o amor. Ele não veio criar religião, igrejas, templos, absolutamente nada. Ele veio ensinar o amor, a prática do amor. Então ele disse aos seus seguidores: nisto sereis reconhecidos como os meus seguidores e discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns para com os outros. Não é entre eles apenas, uns para com os outros, ou seja, é o seu grupo, é com toda a humanidade. É com aquele que vai atravessando uma rua, triste, desamparado e desprotegido, que merece, precisa do meu amor, do meu amparo. É com este que vai na contravenção da lei, lançar mão daquilo que é o suor e o trabalho do seu irmão, subtraindo-lhe os bens. É um doente, é um enfermo. E é esse tipo de pessoas, de espíritos, que Jesus veio buscar. Por isso ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. E é nesse momento que nós nos encontramos com Cristo, dentro de nós mesmos, que as janelas da bondade, do amor, da felicidade, da paz, tudo isso aflora. E começamos a viver os céus ainda aqui nesse plano. Porque o céu é subjetivo. O céu é aquela vida que nós passamos. É o encarar a dificuldade com fé e resignação. Isto é viver o céu, diferente daquele que vive o inferno quando está em dificuldades e pragueja e se lamenta e põe culpa num e no outro. Começamos a viver no próprio inferno aqui. Mas o lugar espiritual, muito mais elevado, que nos aguarda a todos, é aquele que o Cristo prometeu. A casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar um lugar. Então que a paz de Jesus possa iluminar os nossos corações, as nossas vidas, nessa tomada de consciência e no despertamento. Porque Deus está em nós. Ele habita em nós e Jesus se faz presente em nós. Muita paz